Não satisfeito em não fazer nada para ajudar o Brasil quando foi presidente da República, agora o Jair Messias Bolsonaro zomba das vítimas do Rio Grande do Sul, que já passam de mais de 140 mortos, fora os desabrigados, e espalha informação falsa sobre as questões climáticas que assolam a região sul do Brasil. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque o bandido frouxo, que tá escondido no hospital porque tá com a manchinha na perna, agora tá sapateando em cima das vítimas que perderam a vida nas enchentes do Rio Grande do Sul. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal agora fica aqui no alto e a qualquer momento você pode colaborar com qualquer quantia. R$1, R$2, R$5, quanto você quiser e puder colaborar, a gente agradece. Eu queria pedir a vocês também que ajudassem o nosso amigo Sérgio Hoff, ele tá com a vaquinha para poder reestruturar a casa dele agora que as águas começaram a baixar lá em Canoas. E aí ele tá com a vaquinha que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo aqui, para vocês ajudarem o nosso amigo Sérgio Hoff, que precisa agora reestruturar a sua vida, assim como tantas outras pessoas lá no Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, o vagabundo que esteve na cadeira de presidente da República de 2019 até 31 de dezembro de 2022, ou melhor, 30 de dezembro, né, porque ele fugiu antes de 2022, está neste momento zombando das pessoas que perderam a vida no Rio Grande do Sul. Ele está dizendo que essas questões climáticas, esse alarde todo, não passa de desinformação, que isso é mentira. E aí utilizou uma matéria, inclusive, publicada no UOL, assinada pela criadora da Dama do Tráfico, a Andresa Matais, que depois, inclusive, foi demitida do Estadão e disse que não foi demitida por isso, que foi demitida por causa de mudanças estruturais da própria empresa, mas que nada teria a ver com as matérias. Inclusive a gente precisa lembrar, né, que os jovens que escreveram as matérias na época disseram que foram assediados supostamente pela Andresa Matais para poder fazer aquele material que trazia de alguma maneira ali uma tentativa de macular a imagem do ministro Flávio Dino para que ele não pudesse ir para o STF. Resultado, o Dino foi pro STF e a Andresa Matais foi pra rua. E de acordo com o material publicado aqui no G1, tragédia no Rio Grande do Sul. Defesa Civil confirma mais 7 mortes e total chega a 143. Fim de semana chuvoso ainda faz com que o número de pessoas fora de casa aumentasse de 441 mil para 618 mil pessoas. Aí o vagabundo mó, né, que tá com a manchinha na perna e que tá no hospital, e eu queria falar pra ele, né, vamos resolver isso aí como homem, deixar de mimimi, vai ficar chorando até quando? Você tem 2 pernas? Eu vou falar isso aqui quantas vezes forem necessárias no nosso canal. E aí ele veio e publicou isso aqui nas redes sociais dele pra vocês entenderem o nível desse vagabundo, tá? Olha o que ele publicou aqui, ó. A problematização do clima realizada pela organização é pura desinformação como meio para atingir um fim. Tudo orquestrado pelos gigantes que exigem dos outros o que não cumprem, ou seja, inviabilizam o desenvolvimento de países com potencial, garantindo aos líderes dessas repúblicas a sua manutenção no poder sobre custos de escravizar ainda mais o seu próprio povo. No final, quem paga com tudo isso é o contribuinte, com aumento de impostos, desempregos e mais dependência ainda do Estado. Feito o seu rabo, tá? O Brasil tá batendo recordes em pessoas empregadas com carteira assinada, passou de 100 milhões de brasileiros com emprego formalizado. O número de desemprego no primeiro trimestre é o menor desde 2014. O poder de compra do brasileiro voltou a ser alto de novo em comparação a governos anteriores, em específico o seu e o do Temer. É o maior poder de compra desde 1995. Fora outras questões que com certeza você fica tirando do rabo para botar na internet para tentar criar polêmica. Carlito, de onde é que esse vagabundo tirou essa informação? Da criadora da Dama do Tráfico. Para quem não lembra, né, a Andresa Matais, que era ali editora-chefe no Estadão, que depois acabou sendo demitida, acusada por alguns jornalistas de supostamente terem sofrido assédio por parte da Andresa Matais. Ela publicou um material no UOL que traz o seguinte, ó, o principal órgão do governo Lula para clima teve apenas uma reunião, diz Andresa Matais. E aí segue aqui o material, tá? Anunciado como o principal órgão de governança climática brasileira pela ministra Marina Silva do Meio Ambiente, o SIM, Comitê Interministerial sobre Mudança Climática, só teve uma reunião até hoje.
O órgão foi relançado em 14 de setembro de 2023, quando contou com a presença de 9 ministros. Na ocasião, o governo anotou críticas ao antecessor Jair Bolsonaro por deixar o comitê inoperante, mas na prática o que faz é o mesmo. Essa foi a única reunião do SIM realizada desde então. E para vocês lembrarem quem é a Andresa Matais, né? Ela é a criadora da Dama do Tráfico, aquela história toda. Inclusive, ela acabou sendo denunciada por alguns jornalistas jovens que disse que foram assediados por ela, tá ali, ó. Denunciada por assédio, editora de política é demitida do Estadão. Jornalista teria assediado jovens repórteres a redigir reportagens distorcidas de modo a atacar Flávio Dino, evitando sua indicação ao STF. Falhou, né? Deu errado, né, Andresa? Em outro caso, após ser desmentida, publicou o salário do jornalista que trabalha no governo, se não me engano é o jornalista Leandro Demore, tá? E aqui tá ela também, né? Demitida, material do Diário do Centro do Mundo. Vamos entender um ponto importante aqui, tá? Que eu entrei lá, né? Primeiro para ver aqui esse documento que foi republicado ali para recriar, relançar, digamos assim, o SIM. Detalhe, tá? O SIM no governo Bolsonaro, ele teria de ter reuniões extraordinárias a cada bimestre. Não teve, certo? O órgão foi relançado, vamos colocar aí aproximadamente 6 meses atrás, e no relançamento desse órgão, o que é que ficou decidido ali, Carlito? Tá aqui, ó. Ficou decidido 5 resoluções. Tá aqui, ó. Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima aprova 5 resoluções. Grupo reuniu-se pela primeira vez desde a sua reformulação ocorrida em junho. Ou seja, se publicou esse documento aqui em junho, se não me engano, em 5 de junho, tá aqui. Tá? E se criou oficialmente ele de novo, se ativou ele a partir de setembro. E aí eles se reuniram, certo? Como vocês estão vendo aqui. O grupo reuniu-se pela primeira vez desde a reformulação ocorrida em junho. E a resolução determina a correção na NDC. Inclusive fala também sobre o painel de monitoramento do clima no Brasil. Tem as resoluções aí que foram criadas, tá? Tem as ações também que o governo, que ela disse que o governo não tomou nenhuma ação, que o Ministério do Meio Ambiente não tomou ação. Tem aqui material publicado no G1, assinado por Wesley Bischoff, que traz aqui algumas ações tomadas já pelo Ministério da Marina Silva. Confira a seguir medidas publicadas no Diário Oficial sobre as medidas tomadas ali por Lula e Marina Silva para o plano de preservação do meio ambiente, incluindo o plano também de preservação da Amazônia. Conselho Nacional para o COP, o governo criou um conselho para a 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Comitê Técnico de Indústria de Baixo Carbono, o grupo criado pelo governo, tem como objetivo implementar, monitorar e revisar políticas públicas que estimulem a transição para a economia de baixo carbono na indústria brasileira. Comissão Nacional para a Redução das Emissões de Gases do Efeito Estufa. Essa comissão tem como objetivo acompanhar a Estratégia Nacional da RDD, que é um instrumento desenvolvido pelas Nações Unidas para recompensar financeiramente os países em desenvolvimento pela recuperação e a manutenção das florestas. Comitê Interministerial sobre Mudanças Climáticas. Este grupo ficará responsável por acompanhar a implementação das ações e das políticas públicas no âmbito da Política Nacional sobre Mudanças do Clima. O comitê tem o poder de orientar o governo na criação de ações estratégicas. Mudança no Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Por meio do decreto, o governo alterou a estrutura que compõe o Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, retornando a presença de setores da sociedade civil organizada, como comunidade científica e trabalhadores rurais. Reserva extrativista Choaquaré, no Mato Grosso, e no Pará também, que teve a sua ampliação ali, né? Parque Nacional da Serra do Teixeira, na Paraíba. Isso aqui são algumas medidas. E sobre as ações do Ministério, que a Andresa Matais alega que não consegue ver, tá? Eu recomendo, Andresa, que você entre aqui, ó. Que você entre aqui nessa parte, ó. Programas, projetos, ações, obras e atividades. Eu sei que você não tem muito interesse, porque claramente o bom jornalismo não é o seu objetivo. Até porque, se conseguir ser demitida do Estadão por atacar o governo Lula, sendo o Estadão um jornal, um veículo de mídia que se pauta em atacar o governo Lula, mostra a questionável, no mínimo, competência que a Andresa Matais teria agindo nesse momento como um agente da desinformação do bolsonarismo, tá? Mas para poder desconstruir as mentiras espalhadas pelo Bolsonaro, porque ela já espalhou a mentira dela, e a gente vai espalhar aqui agora a verdade contra ela e contra o Bolsonaro. Primeiro, o órgão foi recriado há mais ou menos 6 meses. Detalhe, eles criaram núcleos e grupos de pesquisas independentes ali, que atuam em ministérios independentes, são 14 ministérios, se não me falha a memória, que estão vinculados no SIM, tá? E as ações que cabem ao SIM são no âmbito do governo federal.
O que é que tá ali, né? Para que é que serve o SIM e o que compete ao SIM? Definir as diretrizes para a ação do governo brasileiro nas políticas relacionadas à mudança do clima, incluída a atuação do governo brasileiro na CQNUMC e nos instrumentos a ela relacionados. Inciso terceiro, orientar a elaboração das políticas dos órgãos e das entidades da administração pública federal que tenham impacto direta ou indiretamente na emissão e na absorção de gases do efeito estufa e na capacidade do país de se adaptar aos efeitos da mudança do clima, resguardadas as suas competências. Deliberar, inciso 4º, sobre estratégias do país para a elaboração, a implementação, o financiamento, o monitoramento, a avaliação e a atualização das políticas dos planos e das ações relativas à mudança do clima, dentre os quais a definição das sucessivas contribuições nacionalmente determinadas no país, no âmbito do Acordo de Paris sobre a Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, promulgado pelo decreto, aí tem um decreto ali, e suas atualizações. Ou seja, as ações do governo federal, inclusive tá aqui, ó, desmatamento na Amazônia cai. Vamos botar aqui, ó, desmatamento na Amazônia. Só em 2023, tá, Andresa Matais e o vagabundo Bolsonaro, né? O desmatamento caiu 21%, apenas na Amazônia, tá? 21,8%. Então as ações do governo federal que competem ao governo federal foram tomadas e estão funcionando. Agora, olha só o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Leite altera regras ambientais. Vamos ver aqui, ele alterou, se não me falha a memória, mais de 480, tá aqui, ó, mais de 480 pontos, tá aqui, ó. Após alterar 480 pontos do Código Ambiental, Leite diz que é injusto culpar a legislação local por tragédia climática. Governador do Rio Grande do Sul é tucano e alega que quer conciliar a preservação e o desenvolvimento econômico. O que é interessante, né, é que essa corja de jornalistas que atua aí como se fosse um bando de canalhas, né, pelo menos a postura é muito similar de canalhas, é que eles não cobram o governo estadual, que foi quem ajudou, contribuiu com essa tragédia. O governo federal tem colocado em prática as medidas que cabem ao governo federal, mas caso a estagiária de jornalismo, que ganhou um cargo de editora-chefe, que depois foi demitida por supostamente assediar os funcionários, ela talvez não saiba que a gente vive em um país onde as UFs, as unidades federativas, elas têm autonomia, né? O Brasil vive ali na divisão entre União, Estado e município. Por isso que os estados têm as suas constituições estaduais, por isso que os municípios têm as suas leis orgânicas e por isso que a União tem a Constituição Federal. Claro, tem de agir tudo em harmonia dentro da lei, mas existe a autonomia do município e dos estados desde que não ultrapasse o limite da legalidade. E olha que interessante o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e pro vagabundo que tá questionando, né, o vagabundo do Bolsonaro questionando ali o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, tá aqui, ó. Entenda a relação das mudanças climáticas com o desastre do Rio Grande do Sul. Cientistas já previam que a região enfrentaria mais chuvas intensas com o aquecimento global. Aqui embaixo tem um material que eu separei da matéria que traz o seguinte aqui, ó. Há mais de 20 anos, todos os modelos climáticos mostram que com o aumento da temperatura global vai aumentar a quantidade de chuvas e secas muito intensas, ou seja, o clima vai ficar mais extremo. O relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, olha só, PBMC, olha só que interessante, né? Que fizemos há 8 anos já previa chuvas mais extremas no sul e secas na Amazônia. Olha que interessante, ó. Número de mortos já superam o total de óbitos por desastre de 1991 a 2002, lá no Rio Grande do Sul, tá? 22. A maior seca, para provar que o relatório está correto, a maior seca em 43 anos na Amazônia liga alerta no setor elétrico, isso aqui do ano passado, para provar que as projeções estão corretas. A Amazônia tem previsão de maior seca da história, efeitos devem ser sentidos até meados de 2024. E aqui são as comissões que a gente mostrou para você, que eu recomendo que vocês aí chequem tudo, como vocês sabem, tudo fica sempre no primeiro comentário fixo. Aqui o nosso trabalho é desmentir, desconstruir essa organização criminosa liderada ali por Jair Messias Bolsonaro, que lamentavelmente conta com os setores da mídia em seu favor. Eles não atacam os tucanos, eles não atacam a direita dita e limpinha, eles não atacam os bolsonaristas moderados, não. Eles atacam quem tá fazendo alguma coisa. Quanto a Andresa Matais, a história, Andresa,
já coube de botar você no lugar que você merece, que é a lata do lixo da história, junto com figuras extremamente irrelevantes como Bolsonaro e Olavo de Carvalho. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal, deixo aqui minha solidariedade para as pessoas do Rio Grande do Sul. Lembre que no primeiro comentário fixo vai estar também a vaquinha do nosso amigo Sérgio Hoff, para vocês ajudarem ele lá na retomada da vida dele. A ex-primeira-dama que está turistando pelo Brasil, esteve aqui em Sergipe nesta sexta e sábado, esteve passeando no Amazonas com o Bolsonaro, mas não foi fazer nada no Rio Grande do Sul. Ao contrário, o que a gente está vendo é um bando de bandido ligado à facção criminosa que a gente conhece como bolsonarismo, espalhando fake news, inclusive sobre a Janja, sobre o Lula. Tem até um que rouba dinheiro público para pagar aluguel de empresa privada, que eu vou fazer um vídeo depois desse aqui, que tá aí de novo espalhando mentira. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.